Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista do Bom Retiro, você aí na sua casa, onde você esteja nesse momento, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, a mais uma quarta-feira cheia do poder de Deus, onde nós vamos poder orar e adorar o nosso Deus juntos aqui, amém? Vamos orar para iniciar o nosso culto? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, clamar pela Tua presença, Senhor. Nós queremos Te convidar para estar aqui no nosso meio, para estar, Senhor, na casa de cada uma das pessoas que está conectadas conosco nesse momento, Senhor. Nós queremos, Senhor, estabelecer o Teu reino aqui, Senhor. Estabelecer o Teu reino em cada casa, Senhor. Que cada casa, nesse momento, se transforme num altar de adoração ao Senhor, Pai. Nós consagramos, Senhor, essa noite ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja aqui, que o Teu Espírito esteja, Senhor, em cada casa que está conosco, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos agora levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, Pai, que nós podemos consagrar essa noite para que nada, Senhor, que não venha do Teu Espírito se manifeste aqui essa noite, Pai, e que seja realmente uma noite de cura, uma noite de salvação, uma cura de restauração, Senhor, na vida das nossas famílias, na vida de cada um que está precisando, Senhor, nesse momento de uma resposta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que a palavra que vai ser lançada aqui hoje pelo Teu servo, Senhor, alcance as pessoas, que seja realmente, Senhor, uma palavra de amadurecimento, uma palavra de resposta, uma palavra de refrigério, Senhor, para cada pessoa que está necessitando, que seja realmente, Pai, dirigida ao coração de cada um, conforme a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua presença e Te adoramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, boa noite, graça e paz. Esse é o nosso momento em que nós podemos contribuir para a expansão do reino de Deus. Podemos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Continuamos na nossa campanha, alargando as tendas. Nessa campanha, nós temos pedido que você possa participar conosco, juntamente conosco, através de uma contribuição de 24 parcelas de R$100. E como que eu posso participar? Eu posso participar, então, como eu disse, através dessa contribuição 24 vezes de R$100. Mas se você não tiver esses R$100, não tem problema. Se você tiver 30, 50, 70 reais, participe com aquilo que você pode, meu irmão. Porque com certeza Deus vai levantar outras pessoas que possam, com 200, com 300, com 400, 500 reais. Então, a questão aqui não é o valor, mas sim o amor à obra do Senhor. Que você possa participar com aquilo que Deus tem colocado em teu coração. Para participar, é muito simples. Você pode participar através do aplicativo da nossa igreja. Você pode participar também através do QR Code que está aparecendo aqui no meu lado superior esquerdo. Você pode participar também através do Pix. Você pode fazer depósito nas contas bancárias da igreja, que nós temos no nosso site. Então, são várias maneiras que você tem para poder participar. O importante é que você esteja conosco, engajado, participando dessa campanha e podendo nos ajudar a expandir o reino do Senhor nesta terra. Amém? Agora, nosso momento de oração. Vou chamar minha esposa aqui para a gente poder estar, mais uma vez, entrando na presença do Senhor, colocando as nossas súplicas e os nossos pedidos. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor reina sobre nós, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos resgatou, Senhor, e que possibilita que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, falar tudo aquilo que está nos afligindo, que nos incomoda, Senhor, diretamente ao Senhor e ter a certeza que o Senhor está ouvindo, Pai. Pai, nesse momento eu quero clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias da nossa igreja, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, as famílias da nossa igreja sejam famílias fortes, Senhor, sejam famílias realmente resgatadas pelo Teu sangue, Senhor, famílias que semeiem, Senhor, dentro das Tuas casas, de suas casas, a Sua palavra, Senhor, que tenham filhos abençoados, casamentos fortes, Senhor, que em nome de Jesus, Pai,
toda tentativa do inimigo de destruir as nossas famílias caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que, Senhor, toda briga, Senhor, todo espírito de violência, todo desentendimento, toda rebelião dos filhos contra os pais, Senhor, todo o adultério, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que as tuas famílias, Senhor, sejam realmente abençoadas, Senhor. Eu declaro, Pai, sobre as famílias da tua igreja, uma palavra de bênção, uma palavra de união, de amor, Senhor. Que realmente sejam famílias que sejam exemplo, Senhor, nesse mundo que nós vivemos hoje, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, quero abençoar, Senhor, cada esposa, que sejam esposas ajudadoras, idôneas, Senhor, esposas que estejam realmente dedicadas à sua família, ao seu lar, aos seus maridos, maridos, Senhor, que estejam realmente sacerdotes das suas casas, homens que sejam provedores, Senhor, que sejam responsáveis, Senhor, que levem, Senhor, a família, que deem a direção da sua família, Pai. Filhos abençoados, Senhor, filhos que estão sendo moldados, Senhor, para serem lançados pelas suas famílias nesse mundo, para levar a palavra do Senhor como exemplo, Senhor, para outros jovens, Senhor, para outros adolescentes, para outras crianças, Pai. Que em nome de Jesus, os filhos da nossa igreja, Senhor, sejam uma geração de adoradores, uma geração que esteja realmente com o seu coração voltado ao Senhor, Pai, para ganhar nações, para ganhar pessoas, Senhor, para saquear o inferno, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero também clamar, Senhor, por milagres, Senhor, milagres na vida daqueles que já não têm mais esperança, daqueles que têm aguardado, Senhor, uma resposta tua, Pai. Eu te peço, Senhor, que visite cada um deles, Senhor. O Senhor conhece as aflições dos seus corações, o Senhor conhece aquilo que eles têm colocado diante do teu altar, Senhor. Pai, vai e visita, Senhor. Vai e leva, Senhor, um milagre a cada um deles, aqueles que receberam diagnósticos desfavoráveis na sua vida, na sua saúde, Senhor. Pai, que o Senhor possa reverter, Senhor, que em nome de Jesus, todo câncer, Senhor, toda a pessoa que está numa UTI nesse momento, afetada por Covid, Senhor, que já não tem mais esperança, Pai, que o Senhor esteja lá agindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite e realmente faça um milagre, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e exaltado, Senhor, entre todos aqueles que virem a maravilha que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, aquelas famílias que já estão destruídas, Senhor, aos olhos aqui terrenos, Pai, porque o Senhor pode restaurar. Maridos que já saíram de casa, Senhor, filhos que estão nesse momento perdidos pelo mundo, os pais nem sabem onde estão, ou os pais estão indo ter que buscar na rua, buscar nas drogas, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor traga esperança para essas famílias, Senhor, resgata, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas das garras do inimigo, Senhor, e traz eles de volta para casa, fazendo também um milagre, Senhor, fazendo maravilhas nessas famílias também, Pai, trazendo salvação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aquelas pessoas que já não veem mais esperança na sua vida financeira, que estão atoladas em dívidas, que estão atoladas, Senhor, em situações que já não veem mais como sair, Senhor, que já não conseguem mais, têm procurado emprego por 1, 2, 3 anos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, era também um milagre na vida dessas pessoas, Senhor, que possam se abrir portas, Pai, que possa, Senhor, haver sabedoria na vida dessas pessoas, para que elas possam, Senhor, sair dessa situação que elas se encontram e também, Senhor, mostrar os sinais que o Senhor tem feito na vida delas, Pai, para as outras pessoas que estão descrentes nesse momento, Pai. Nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade, muitas vezes nós deixamos de acreditar no Senhor pelas situações que nós vivemos, Pai, mas nós precisamos crer, Senhor, e precisamos declarar, Senhor, que o Senhor é todo-poderoso e pode todas as coisas, e o Senhor quer, Senhor, nos abençoar, e o Senhor quer nos resgatar, e o Senhor quer nos dar provas, Senhor, do quão o Senhor é grande, Senhor, através de milagres nas nossas vidas, que serão usados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, nesse mundo. Nós já Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na Tua presença, Pai, eu quero Te pedir pela cura, Pai, pela cura das nossas famílias, Pai, pela cura das pessoas que sofrem, Deus, nos leitos de hospitais. Quero Te pedir, ó Pai, que aquelas pessoas que estão internadas com Covid, que o Senhor as visite, Deus, aonde elas estiverem agora, Pai. Essa doença tem aplacado a nossa cidade, tem aplacado o nosso mundo, mas o Senhor continua no controle de tudo, Pai. E eu Te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Deus, restaurando a saúde dessas pessoas, Pai. Renova, Pai, a esperança dessas pessoas. Renova, Pai, a saúde, restabelece, Pai, a saúde na vida dessas pessoas, ó Senhor. Que o Senhor possa também usar a vida dos médicos, Deus, para que possam
estar ministrando tratamentos, Deus, cada vez mais eficazes também, né, para essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor renove, Deus, a força dos médicos que estão também em situação tão complicada, Deus, diante desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas que o Senhor se faça presente, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que está sofrendo. Pessoas que sofrem com doenças da alma, Deus, depressão, ansiedade, que o Senhor esteja controlando, Pai, esteja aliviando as dores dessas pessoas, Deus, e esteja restabelecendo em seu organismo, Pai, a sua saúde, ó Deus. Que o Senhor ajude cada pessoa que está enferma neste momento, Deus. Que o Senhor venha afofar a cama dessa pessoa, Deus. Que o Senhor venha fazer com que essa pessoa, Pai, venha experimentar o milagre do Senhor na vida delas, Deus. E que elas tenham a cura na sua vida, ó Pai. Ajuda, Deus, essas pessoas. É o que nós te pedimos neste momento, Deus. E profetizamos a cura na vida de cada um que coloca aqui no chat da igreja, Deus. Essas doenças que estão sendo colocadas aqui, Deus. São pessoas que sofrem com essas enfermidades terríveis, Deus. Com câncer. São pessoas que sofrem, Deus, com problemas de dores de cabeça, dores de coluna, Pai. Eu te peço que o Senhor alivie as dores dessas pessoas, Deus. E que o Senhor dê a cura a cada uma delas, Deus, que está buscando neste momento. Te peço também, Pai, pela vida financeira do teu povo, Deus. Repreendo todo o espírito de falência, todo o espírito de bancarrota, Deus. Todo o espírito de consumismo, Deus, que tem levado as famílias a se tornarem escravas das dívidas, ó Pai. Te peço que o Senhor dê sabedoria às pessoas para que possam administrar corretamente os recursos que o Senhor coloca nas suas mãos, ó Deus. Que o Senhor oriente cada pai de família, cada mãe de família, Deus, para que possa, de maneira sábia, Deus, administrar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Te peço também que o Senhor abra portas de emprego, Deus, para pessoas que estão precisando. São tantas pessoas que clamam por uma vaga de emprego, Deus. Então que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Que o Senhor abençoe também os empresários, Deus. Que o Senhor faça com que os seus negócios prosperem. Que o Senhor os ajude, Deus, nesse momento. São empresas também que estão passando por dificuldade, Deus. Mas que o Senhor possa renovar a esperança dos empresários. Que eles possam ter uma sabedoria para tocar o seu negócio, uma sabedoria para sair também das dificuldades, Deus, para que possam prosperar nas suas empresas e abrir portas de emprego para aqueles que precisam, ó Deus. Te peço, Deus, pela vida financeira do teu povo, que o Senhor esteja indo à frente, Deus, e derramando as tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos aqui que está agora conosco, Deus, pedindo nessas questões financeiras. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus, e que o Senhor derrame das tuas bênçãos diretamente do trono dos céus, ó Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre pactos, sobre alianças que são mal feitas, sobre alianças de caráter perverso, sobre alianças que Deus disse, não se meta com isso, e como desautorizar e como quebrar essas alianças em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala do Antigo Testamento, esse livro, ele focaliza o Antigo Testamento, mas joga a luz do Novo, ou seja, é interpretado à luz do Novo Testamento. Quando nós falamos sobre princípios espirituais, Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que outrora foi escrito, foi para o nosso ensino que ele foi escrito. O Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que é como um tutor. A lei funciona como um grande professor que nos leva a ter um entendimento espiritual. Toda vez que você vê um inimigo de Israel no Antigo Testamento, na verdade, o que a Bíblia está desvendando, o que a Bíblia está revelando, é uma forma como Satanás e seus demônios operam contra nós. Então, quando a gente aprende sobre filisteus, sobre jebuseus, sobre assírios, sobre babilônicos, sobre egípcios, sobre heveus, sobre qualquer um daqueles inimigos, você vai ver que existe um confronto, mas hoje você sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os inimigos naturais, mas contra inimigos espirituais, contra poderes, potestades, príncipes das trevas deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Então, temos que enxergar a Bíblia por trás desse filtro que o Novo Testamento revela para nós. A Bíblia também vai dizer no livro primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 6, que essas coisas ocorreram como exemplos para nós,
para que não cobicemos coisas a mais, como eles fizeram. Então, a Bíblia revela o fracasso para que a gente não ande no caminho do fracasso. É para isso que serve hoje o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus leu. O Antigo Testamento ele tem diversas, na verdade, centenas de referências dele no Novo Testamento. O livro mais citado, por exemplo, no Novo Testamento é o livro de Salmos. E os Salmos estão todos eles no Antigo Testamento. Então eu quero hoje levar vocês a um lugar de entendimento sobre o inimigo que não quer fazer com você guerra. Existia uma frase no tempo ali da década de 70, quando havia a guerra do Vietnã. Houve um movimento chamado movimento hippie, que foi praticamente startado por um encontro em Woodstock, e lá eles diziam: faça amor, não faça guerra. E é isso exatamente que o inimigo quer que você pense. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Existe sim um conflito espiritual, existe sim uma guerra espiritual, e muita gente nem nota o que está acontecendo, nem percebe o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz para a gente, em Josué capítulo 11, verso 19, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Existe sim uma guerra espiritual, existe sim um avanço do reino de Deus, existe sim uma promessa de vitória para a igreja do Senhor. Se você pegar o livro do Apocalipse, em breve nós vamos estudar esse livro muito bem, porque fala muito sobre a Babilônia, um inimigo que vem do início ao fim. Mas hoje eu quero falar sobre os heveus, que a Bíblia também chama de gibeonitas, porque eles moravam ali, eles habitavam nas planícies de Gibeão. E a Bíblia diz que não houve ninguém que fizesse paz com Israel, a não ser esse povo. Esse povo não quer guerra, esse povo quer paz. É uma maneira muito sutil, e é uma forma muito sutil de aprisionar alguém através de sentimentos mentirosos, mas que não permitam que você viva em liberdade. Esses gibeonitas, chamados de heveus, estavam destinados à destruição. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 1, Deus diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Ele está dizendo que as nações que estão em Israel, que estão em Canaã, são mais numerosas, é mais gente e são mais poderosas, têm mais força. É por isso que eu tenho ensinado a diferença entre força e autoridade. Entre autoridade e poder são duas coisas distintas. Poder é a execução daquilo que o teu músculo consegue fazer. Você submete pela força. Autoridade, você governa pela voz. Então, o povo de Israel não era mais forte e o povo de Israel nem era mais numeroso, mas Jesus está dizendo: você vai lançar fora 7 nações, você vai purificar a terra, você vai lançar fora essas pessoas que estão aqui sacrificando a ídolos, que estão aqui vivendo princípios diferentes dos princípios do reino de Deus. Na verdade, o inimigo sempre conhece o seu final. Os heveus, também chamados de beonitas, reconheceram que a sua força militar e a sua força, a grandiosidade da sociedade, mas eles sabiam que a sua resistência fracassaria diante de Israel, porque Deus estava lutando por ele. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Há uma versão que diz que o diabo está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não está furioso só com o pastor, só com o líder da intercessão, só com um time de líderes da igreja, com a diretoria da tua igreja. Ele está furioso porque ele sabe que o destino final dele
é o lago de fogo e enxofre. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Algumas pessoas podem falar assim, mas pastor, esse mundo que nós conhecemos historicamente, ele tem aí 10 anos, 10 mil anos, desde que aparecem as primeiras escritas, desde que aparecem os primeiros sinais do homem, tem de 10 mil anos para cá, apesar do que a ciência mostra, através do estudo do carbono 14, que a Terra ela tem um período de tempo muito mais longo, mas a gente observar a história de 10 mil anos para cá, você vai ver exatamente que 10 mil anos é muito pouco tempo com relação àquilo que é a eternidade. Você fala assim, pastor, falta pouco tempo para mim e para você, que vive em média 80, 90 anos. Mas diante da eternidade, de fato, o tempo de 90, 80 anos não é nada. Então ele sabe do seu fim, ele sabe que existe uma palavra dramática contra ele, contra Satanás e seus demônios, de serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então, por isso, o texto de Apocalipse diz, ai da terra e do mar. Quando nós falamos que o inimigo conhece seu destino final, ele quer o quê? Como ele não vai herdar o reino de Deus, aliás, ele foi expulso do reino de Deus, ele não quer que o ser humano alcance a promessa. E diz assim em Josué, capítulo 9, de 3 a 6, depois de 15 a 17. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, a cidade de Ai, usaram de, presta atenção nessa palavra, astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento, e vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Então os homens de Israel tomaram uma provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, e que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ou seja, eles acabam fazendo aliança com o povo que Deus disse, não faça aliança com eles. Eu vou dizer uma coisa para você. O sentimento, ele mente demais. Esse povo, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A maneira como Satanás, e apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar o povo. Quando você não busca o Senhor, quando você não busca a palavra do Senhor, você sempre vai quebrar a cara. E as alianças hoje, elas são feitas mediante sentimento. E você não tem usado nenhuma razão quando você fecha negócios, quando você faz investimentos, quando você quer se casar com pessoas que Deus diz assim, ó, não se case, não faça acordo. Aqui, os gibeonitas, os heveus, se disfarçam de moradores distantes, e na pressa fazem o povo de Israel fazer uma aliança com eles, sem consultar a Deus. Quando nós somos pressionados a dar respostas rápidas demais, e as pessoas dizem para você, se você não comprar agora, você vai perder a oportunidade. Se você não fechar esse negócio agora, você vai perder essa chance. Se você não casar comigo, você vai ficar sozinho para sempre. Ninguém vai te querer, ninguém vai gostar de você como eu gosto de você. Essa maneira opressora de fazer você aceitar um acordo, ela não vem de Deus. E aqui, Israel vai fazer um casamento infeliz com um povo que jamais deveria estar lá com eles. Satanás, ele quer que você faça aliança com o pecado. Ele quer que você não expulse da sua vida a iniquidade. Ele quer que você permita dentro da sua própria vida, do seu coração, que você abrigue vícios no seu coração. Que você dê permissões para que a iniquidade permaneça na sua vida e te traga tristeza. Você precisa aprender isso. O salário do pecado sempre vai ser morte. Sempre vai ser morte.
E todas as vezes que você é convencido a desobedecer a palavra de Deus, todas as vezes que você é convencido a abrigar na sua vida a iniquidade, Deus, Ele vai pesar a mão contra você, porque o pecado te separa de Deus. Quando fazemos alianças, temos que entender que o inimigo, ele é que nem um camaleão. O camaleão você conhece. Ele anda por aí e ele troca de cor. É como nós falamos aquelas pessoas que na sua frente falam bem de você e lá nas suas costas falam mal de você. Pessoas que são fingidas. Ele finge fazer parte daquilo que é a sua vida, mas ele não tem compromisso com você. O compromisso dele é com ele mesmo e alimentar o seu próprio ventre. Intencionalmente disfarçados de amigo do povo de Deus. É o que a gente chama de amiguinho de Jesus. Dissimulados, fingem submissão à autoridade pela frente, pelas costas, desobedecem. A gente conhece a história do menino, que o pastor foi visitar a sua casa, e o menino estava ali naqueles dias, que ele estava terrível, fazendo bagunça, e o pai dele então pega o menino, faz ele sentar no sofá, e diga, não se levante mais daqui, porque eu estou conversando com o pastor, e o menino vira para o pai e diz, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé fazendo bagunça. Tem muita gente que o coração é rebelde, a boca fala que é obediente, mas o coração está muito distante de Deus. Eles parecem inofensivos, mas querem manter a comunicação, a contaminação espiritual. Você vai ver uma coisa, os heveus ou os gibeonitas, eles vão ficar para sempre dentro do território de Israel, com a permissão do povo de Israel, com a aliança do povo de Israel e com a liderança de Israel, e eles não vão causar nenhum problema. Essa é a impressão. Até que vem o rei Saul. E quando o rei Saul vem, e ele quebra essa aliança, a fome, a desgraça e a miséria vão atingir o governo de Davi. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Não desejam servir a Deus, apenas permanecer com o pecado dentro do reino. Ele quer apenas o quê? Que você favoreça, que o teu coração seja aberto, seja favorável ao pecado na sua vida, e quer impedir uma liberdade completa. Eu vou dizer para você uma coisa, os piores pecados, os pecados mais difíceis de vencer, são os pecados que você acha que são pequenininhos. Quando o pecado é um pecado grosso, quando o pecado é um pecado pesado, quando o pecado é um pecado cabeludo, você faz de tudo para se livrar dele. Mas quando o pecado é um pecado aparentemente inofensivo, você permite ele viver dentro da sua vida. Só que você não faz ideia de como ele é capaz de destruir você. Eu vou dar um exemplo para você. Caim matou Abel, sabe por quê? Por causa de ciúme. Foi por isso que ele matou Abel. E tem muita gente ciumenta dentro do rebanho e diz, não, isso é um sentimento próprio da humanidade, querido. Isso é um sentimento pecaminoso. E é um sentimento egoísta. Quando nós falamos sobre ciúme, Saul sentiu ciúme e Saul sentiu inveja de Davi, porque as mulheres cantaram e cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Foi por isso que Saul quis matar Davi. Foi por causa de ciúme e inveja que Caim matou Abel. O espírito de morte é convidado pelo ciúme. O ciúme faz você matar as pessoas. O ciúme faz você ignorar as pessoas. A inveja faz você eliminar as pessoas da sua vida. Fulano para mim morreu. É isso que você faz. Ciúme. Então não fique imaginando que existe um pecado que pode ser abrigado dentro de você, pode encontrar lugar de permissão para entrar na sua vida e que não vai ser maligno para a sua vida. Quando a Bíblia fala sobre inimigo camaleão, fala de um povo que é enganado, porque essa é a matriz funcional de um camaleão, é enganar. Usaram de astúcia e se fingiram. Josué 9,4. Gênesis 3,1 diz que a serpente era mais astuta que todas as animais do campo. 2 Coríntios 11, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartarem da simplicidade que é em Cristo. Escute o que o apóstolo Paulo está falando, combinado o que Deus diz em Gênesis. Preste atenção nisso, que ele fala pelo Espírito. A Bíblia está dizendo aqui, que a astúcia
engana os sentidos, engana os sentimentos. É por isso que você deve ficar atento com o sentimento. Eu senti de Deus, eu estou sentindo do Senhor. Tem muita gente tropeçando por causa de sentimento. A Bíblia, ela deve ser a sua regra de fé e prática, ainda que você sinta algo ao contrário. O nosso corpo, ele já vem dentro dele com uma enfermidade chamada pecado, e o pecado quer que você se afaste de Deus naturalmente. A Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, para você não fazer o que você quer fazer. A maneira como o inimigo nos engana é por sentimentos. E sentimentos, você lembra dos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Como você acha que as pessoas são enganadas? É aí, são os sentidos. Eva, ela olha para o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela é enganada. Quando Jacó engana seu pai, o seu pai Isaac está cego, ele não consegue enxergar. Mas ele sente o cheiro da comida saborosa. Ele ouve uma voz e fala assim: a voz não está parecendo de Esaú, não. Está parecendo de Jacó. Mas ele, quando passa a mão na pele, que era peluda, a pele de Esaú, Jacó tinha vestido uma pele de animal. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Não ande por aquilo que você sente. Você não pode andar por aquilo que o sentimento te governa, mas a palavra de Deus, ela deve te governar, porque senão você vai ser enganado. E você vai ser enganado a fazer uma aliança que está proibida desde o princípio. Em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Deus fala, capítulo 34, verso 12: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada, por arapuca, para que não sejam para você um lugar de prisão. Amós 3,3 diz: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Mas esse inimigo, ele quer fazer um acordo e uma aliança à força. Gênesis 34 já mostra como é que é esse inimigo aí, esse Eveu, esse Jebuseu. Gênesis 34, de 1 a 4, certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, veja bem, é um gibeonita, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Por isso Siquém foi dizer a seu pai: Amor, consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. O inimigo quer fazer uma aliança com você à força. Ele quer de qualquer jeito fazer um pacto com você, para você nunca mais conseguir se divorciar dele. Nunca mais. Ele quer que você faça com ele um pacto inquebrável. É isso que ele quer fazer. Em Gênesis 34, seguindo o texto que a gente acabou de ler, mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na e ela para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Preste atenção. O inimigo está num lugar que não lhe pertence. Israel vai entrar num lugar que lhe pertence. Israel tem que expulsar aquelas nações. Entenda que essas nações aí, entenda isso como pecado. Você tem que lançar fora, mas o pecado diz: não, eu já estou aqui há tanto tempo. Você pode ser crente comigo aqui dentro. Você pode continuar crente e continuar bebendo, se embriagando. Você pode continuar crente com esse teu temperamento horrível. Você pode continuar crente, mas você não precisa ser frouxo. E se alguém te ferir na cara, dá um soco no nariz dele. Você pode ser crente, mas não precisa ser bobo. Por que repartir com os pobres? Por que dar a capa junto com a túnica? Não, não. Fica aqui com a gente, eu quero ensinar você um caminho diferente. Você está entendendo? Você entende porque que o conselho do ímpio é um conselho que vai contra a palavra de Deus? Quando Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho
que não se detém no caminho e que não se assenta na roda. A impiedade te convida devagarinho para você caminhar com ela, para você ouvir ela e para você crer nela. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado e feliz aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, que dá seu fruto na estação certa, e suas folhas nunca murcham. É isso que Deus quer que você seja, uma pessoa forte, e não que faça aliança. E a maneira como Ele faz, como Ele age para você fazer a aliança, qual é? É induzir você ao desvio. Deuteronômio 7, de 2 a 4, diz: não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Ou seja, não faça acordos. Se você ler com calma, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao verso 40, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não se case em julgo desigual. Você vai se aborrecer, você vai se machucar. E aí a gente vê o que? Jovens e adolescentes, absolutamente com seus corações sentimentalmente enfraquecidos. A primeira pessoa mais bonitinha, a primeira pessoa mais fofinha, a pessoa mais agradável, eles já se deitam e já fazem alianças. Você não faz ideia, você está imaginando que a palavra de Deus, ela vai enfraquecer, que a promessa de Deus, ela vai deixar de ser promessa de Deus, porque você está apaixonado? Não vai não, querido. E o pior não é isso, não é que são crianças, não é que são jovens, não é porque o adolescente é uma criança que cresceu. São pessoas adultas, são pessoas que vivem caindo no mesmo buraco, vivem fazendo aliança no mesmo pecado. Tem gente que atrai para si derrotas financeiras e não aprendem a lição. É gente que continua fazendo alianças com os heveus. É gente que continua acreditando que não, eu moro distante, eu sou um pecado que só vem de vez em quando aqui, eu estou muito faz uma aliança comigo. Querido, quando você faz isso, você está sendo induzido ao desvio. Número 2, um inimigo que entra na sua vida, um pecado que habita a sua vida, só vai trazer sofrimento e perturbação. Números 33, de 55 a 56, diz: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles a quem vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Ou seja, eles serão uma influência maligna e corrupta na sua vida. Quando você deixa o pecado, e quando você deixa aquele que te induz ao pecado na sua vida, preste atenção. A Bíblia está dizendo, gente, a Bíblia não erra. Vai ser como um espinho nos seus olhos. Já imaginou a dor disso? Como um espinho nas suas costelas. Você acha que eu estou mentindo? Pergunta para a irmãzinha da sua igreja, pergunta para o irmão da sua igreja que casou com ímpio, se a vida é boa. Pergunta. Mulher, preste atenção, o teu desejo será para um homem, você vai ser submetida a isso. E não adianta dizer, não pastor, aqui em casa quem manda sou eu, querido. O princípio bíblico não vai ser quebrado, porque você tem uma opinião distinta. Não se meta. Oriente seus filhos para que não se envolvam emocionalmente com pessoas de princípios, de valores eternos que são diferentes dos valores bíblicos. Mas pastor, eu conheço uma mulher que se converteu e o marido também se converteu. Aliás, a Bíblia não manda você se separar não, viu? Se você prestar atenção, já que eu citei 1 Coríntios 7, a Bíblia não diz assim, você está casado com uma mulher não crente, você não é crente, e aí você se converteu no meio do casamento. A Bíblia diz, não se separe não. Aquele que está casado não busca se separar. Agora, se você não é casado, se afaste. Você está experimentando o sabor do pecado e está achando que esse sabor vai ficar só doce, vai amargurar a sua vida, vai amargar a sua vida. Eu vou mostrar isso para você.
Quando a Bíblia fala sobre trazer amargura, Gênesis 26, de 34 a 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Itita, e também a Basemate, filha de Elon, o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Eu quero sublinhar isso para você. Amarguraram a vida. Amarguraram a história. Diz mais em Gênesis 36, 10 capítulos depois. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elon, o Itita, e Oolibama, filho de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Se junte, faça pactos, faça aliança, busque conselhos, se assente na roda dos escarnecedores, preste atenção, a tua vida vai se tornar amarga. Eu não falo isso como alguém que quer destruir seus sonhos, como alguém que quer te colocar numa camisa de força, como alguém que quer tirar a alegria do seu coração, não. Eu falo isso como alguém que quer que você seja feliz. É alguém que quer que você dizer para você assim, ó, siga esse trajeto, que se você seguir esse trajeto, o erro não vai tocar na tua vida. Você pode estar dizendo assim, não pastor, eu casei com um ímpio aqui, não tem nada. Então espere. Espere mais um pouco para você ver o que vai acontecer. Tem muita gente que acha que vai começar mal e terminar bem, mas não vai. Se você ouve essas palavras e coloca em prática, eu o assemelho a um homem prudente que construiu a casa na rocha. Vão vir dias de tempestade, de chuvas e de ventos, a tua casa não vai cair. Mas aquele que ouve e não coloca em prática, eu assemelharei ao homem imprudente que construiu a casa sobre a areia. Então o tempo vai dizer, sabe o quê? No dia da tempestade. No dia da tempestade vai acontecer. Como é que esse inimigo ataca? Eu vou dizer para você que ele tem 3 passos de ataque. Número 1, ele ataca após grandes vitórias. Os gibeonitas, ou os heveus, eles atacam quando Israel havia superado grandes obstáculos. Eles saem de 40 anos no deserto. Eles haviam vencido as águas do Jordão. O Jordão também se abriu, conforme havia aberto o Mar Vermelho 40 anos atrás. Eles haviam desbaratado a maior cidade de Canaã, que era Jericó, fortalecida em volta de fortalezas. Subjugaram os corajosos habitantes de Ai, ou seja, pastor, eu sou crente, eu já venci o pecado, eu já expulsei demônio, eu já preguei, eu já dirigi célula, eu já venci, casei virgem. Presta atenção nisso. O inimigo vai te atacar nas áreas que você acha que você é forte. Nas áreas que você acha que você é forte, é aí que você cai. É por isso que José, filho de Jacó, vendido como escravo, se tornou prisioneiro escravo, ele foge do pecado. Quando aquela mulher, esposa de Potifar, começa a seduzir ele se manda e deixa a roupa na mão dela e foge. Ele não foge, gente, porque ele é forte, ele foge porque ele sabe que ele é fraco. A tentação tem que ser motivo da nossa fuga. Homens e heróis da Bíblia fogem do pecado. Número 2, o inimigo ataca quando superestimamos a nós mesmos. Os reis de Canaã estavam aterrorizados. Fenômenos sobrenaturais aconteciam nas batalhas. Se você pegar Josué capítulo 10, gente, a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua entre Gibeão e Ajalon, 2 vales. Haviam 2 vales e Deus faz parar o céu por um dia inteiro, o sol e a lua por um dia inteiro. Ele trava o movimento dos planetas, ele trava o movimento do sol, o movimento das galáxias, é interrompido. Algo sobrenatural acontece. Deus manda pedras do céu e essas pedras atingem apenas os inimigos de Israel. Evento sobrenatural é quando você grita e as muralhas de uma fortaleza se destroem. Isso é sobrenatural. Grita aí agora na sua casa para ver se vai cair algum muro. Existe o poder de Deus servindo, andando junto com Israel. Nenhuma arma podia prosperar contra Israel, nenhum inimigo podia suster diante de sua força. Ou seja, é quando você começa a achar que o teu ministério é perfeito, você é demais,
ninguém pode te superar, você é o melhor pastor que já passou na igreja, você é o melhor líder que você já teve. Você começa a olhar para o teu pastor, você fala, eu decidiria melhor, eu faria melhor, eu sou mais esperto, eu já conheço esse sermão, eu pregaria diferente, eu traria uma voz profética mais firme. Cuidado, os heveus estão prontos para te atacar. E por último, quando nós subestimamos o inimigo. Ah não, pastor, Satanás ficou lá para trás, Jesus, esmagou a cabeça dele, e não tem mais problema não, agora eu levantei a mão e aceitei Jesus. Orgulho de acreditar em palavras de lisonja. A Bíblia diz, aquele que te elogia, preste atenção, arma um laço ao teu coração. É por isso que mulheres caem tanto em armadilhas da sensualidade, porque vem um monte de homem o quê? Elogiando. Aquele que lisonjeia arma um laço ao coração. É por isso que tem um monte de homem que fracassa financeiramente nos amigos, acredita em promessas vãs, acredita em palavras, não, você é o melhor, não há ninguém como você, querido, preste atenção nisso. O diabo é cheio de querer dizer que você é bom. A Bíblia manda você se humilhar, se humilhe, bom é o Senhor. Presunção de não consultar ao Senhor. Qual é a luta suja? Eu peguei aqui uma tradução, fiz eu mesmo a tradução, é a tradução segundo o pastor Lobo, para você entender como é que o inimigo ataca. Rapaz, que Deus tremendo é esse o vosso. A gente acompanhou a notícia de seus feitos desde o Mar Vermelho, passando pelas suas proezas no deserto, ouvindo de como Deus, como ele abriu o Rio Jordão, e venceu os reis de Jericó e de Ai. Nós não víamos a hora de nos encontrar com vocês e fazer parte do seu povo tão especial e servir esse Deus invencível. Ou seja, casa comigo que eu também quero ser crente. Anda comigo, eu quero esse teu Deus aí. Mas na verdade eles estão o quê? Somente pedindo permissão para permanecer na sua vida, para te afastar do Senhor, ou você permitir que o pecado te governe. Você está entendendo que é uma luta suja? Satanás apela para o seu orgulho espiritual. É quando você prega bem demais, é quando você ora bem demais, é quando você discursa bem demais, é quando você canta bem demais, é quando você toca bem demais, é quando você pula alto demais, é quando você é bonito demais, é quando você é inteligente demais, é quando você ora demais. Você está entendendo? Ele vai atacar uma área de fortaleza sua, ele vai atacar uma área que você diz, eu sou forte aqui. Quando ele diz, eu sou bonzinho, casa comigo, casa rápido, prova que você me ama. Gente, o que eu recebo de e-mail e de mensagem, de pessoas que foram empurradas velozmente, na velocidade do sentimento, para dentro de casamentos terríveis, gente que se finge de pastor e não é, gente que se finge de crente e não é, gente que é viciado e esconde o vício e não é, gente que é sexualmente pervertido e não conta. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 16, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Que não pense que o inimigo, ele é inofensivo. Se fosse assim, ele não ia querer fazer uma aliança contigo. Ele não ia querer fazer um pacto com você. Existe sim, gente, uma falsidade ideológica por trás do maligno. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mateus 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles escondem a verdadeira identidade. Eu vi, essa semana, estamos aí lutando contra essa epidemia de coronavírus, eu vi, num jornal de grande circulação, deve ser o maior jornal do país, jornal eletrônico, ele trouxe uma palavra de 6 ou 7, entre aspas, autoridades espirituais, dentro de cada religião, dentro de cada segmento religioso, e tinha lá um padre católico, tinha lá um muçulmano, tinha lá um espírita, tinha lá um evangélico, e eu fico olhando aquilo,
e ele pega uma pessoa que de fato é líder num determinado segmento, e depois ele pinça outros que não são líderes, para dar uma voz. E é muito interessante que eles colocam lá um pastor, e eu fui pesquisar a vida desse pastor, eu nunca tinha ouvido falar nele. É um homem que, em vez de viver pelo Espírito, vive pela carne. É um homem que, em vez de andar com Deus, ele anda nas obras do mal. Eu fui olhar, ele incentivando o povo para ir para a festa de carnaval. Presta atenção, querido. A Bíblia diz que a carne para nada presta. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nos apela para que a gente viva pelo Espírito, e de modo nenhum a gente vai satisfazer o desejo da carne. E esse jornal quer levantar um líder que não é líder de nada, que não representa o povo cristão evangélico do país, para falar sobre como nós devemos nos comportar, entre aspas, espiritualmente, nesse tempo. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com os falsos profetas. Um falso profeta não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Um falso profeta não vive governado por Deus. Ele fala de Deus, mas ele anda segundo o seu próprio desejo, sua própria vontade, seu próprio pensamento. Um falso profeta, querido, preste atenção, ele vai contar mentiras para você, para te satisfazer, entendeu isso? Cuidado, vamos desarmar a Arapuca então. Salmo 12, de 1 a 2, livra-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. 2 Coríntios 11, 26, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo entre falsos irmãos. Tanto o salmista, quanto o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ele está falando sobre o cuidado de pessoa, ter cuidado com pessoas falsas. São pessoas que querem te conquistar de qualquer maneira. Querido, fique firme no Senhor. Aprenda a dizer não ao pecado. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Não acredite em toda lisonja, todo elogio que dão para você. Tem muita gente que vai querer te dobrar, vai querer te destruir, vai querer te arrasar e vai usar para você a mesma coisa que Satanás tem usado desde o princípio. Palavras doces que transformam a vida em amargura. Para que eu e você desarmemos a Arapuca, a primeira coisa, pensar com prudência, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu vejo pessoas errando no mesmo pecado. Eu vejo pessoas errando e tropeçando e caindo no mesmo buraco. Estão sempre inventando uma novidade. E quando eu olho, eu já avisei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa continua. Isso chama-se obstinação. A Bíblia diz para você não ser obstinado. A Bíblia diz para mim e para você, para a gente ser prudente. O prudente, quando ele vê o perigo, ele dá um passo atrás. O prudente, sede prudente como a serpente. Por que Jesus diz isso? Porque quando a serpente vê que há um inimigo, o que ela faz? Aqui a serpente é figura de prudência, não é figura de Satanás. Quando a serpente observa a chegada de alguém que pode ser um alvo, ela dá um passo para trás e ela se prepara para dar o bote. Se ela percebe que é um predador, ela dá um passo para trás para se proteger. Seja prudente, querido. Não sai fazendo aliança com todo mundo. Não fica pensando, agora é o ministério da minha vida que chegou. Agora eu tenho gente que está caminhando com a gente aqui. E eu tenho muita responsabilidade pastoral com relação aos pastores que caminham comigo. Tem gente que pensa que eu não estou vendo, eu estou vendo tudo que está acontecendo. A pessoa quer trabalhar comigo, eu vou ser muito prudente. Prudente para dar um microfone para orar. Prudente para dar um ministério para servir. Prudente e fazê-la caminhar comigo. Prudente ouvindo aquilo que ele anda falando no meio do rebanho. Isso chama-se prudência. Sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Número 2,
Existe algo chamado discernimento espiritual. O bom senso guardará, o discernimento o protegerá. Provérbios 2:11, Atos 16. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Tem gente caminhando do seu lado, te dando profecia, te dando profetada, dizendo assim diz o Senhor, o Senhor não disse nada. Então eu quero falar a respeito de alguns vídeos que me mandaram essa semana. Tem um sujeito aí trazendo vídeo, falando do final do mundo, dizendo que até março vai acontecer isso com a moeda, querido, a moeda vai sumir, até abril os Estados Unidos acabou. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando o profeta profetizar, Deuteronômio deixa claro, ia acontecer, ele falou do Senhor. Quando o profeta profetizar e não acontecer, ele falou na sua vaidade, não tenha temor dele. A Bíblia diz: ouvi de tudo, retende o que é bom, prove os espíritos. Tem muita gente que só porque alguém chega falando em língua estranha, falando em mistério, ele já fica todo arrepiado, e fala: não, Deus disse para mim, e Deus não disse nada, é carne isso. Tem muita carne. Eu trabalho com libertação há muitos anos, querido. Coisa mais comum que tem é você expulsar o demônio e ele começar a falar em línguas. Vir outro e falar em línguas. E não é língua de Deus. Não é o dom do Espírito de 1 Coríntios capítulo 12. Ele só está querendo dissimular para te enganar. Eu estou no processo de libertação um dia. Gente, a moça tinha 70 demônios, 70. E quando no meio do processo sai em nome de Jesus. Aí ela começou a orar em línguas. E pastor, olha aqui, é gente jovem, é gente imatura, é gente despreparada. Olha, pastor, está orando em línguas aqui, foi batizado no Espírito. Não foi, é um demônio enganando, simulando línguas. Ou você acha que os anjos, que eram demônios eram anjos, esqueceu a língua natal deles? Você está entendendo? Então tem muita gente que se engana, porque não conhece a verdade. Tem muita gente que não consegue discernir espiritualmente, porque não conhece espiritualmente como é que funciona o mundo espiritual. Cuidado para você não ser enganado. 3, firmar na verdade das promessas, 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. Portanto, Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia falou aqui, nós lemos 3 textos que falam sobre astúcia. Eu podia ter colocado Êxodo capítulo 1, que fala sobre astúcia. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos, pois não ignoramos as intenções malignas. A Bíblia diz que a gente deve estar firme na promessa. Essa armadura que Efésios 6 manda a gente colocar, é para quê? Para a gente ficar firme contra os ataques do inimigo. Portanto, querido, coloca o escudo da fé sobre você, coloca o capacete da salvação sobre a tua cabeça, porque senão ele vai querer roubar a tua salvação, e a salvação, você tem que crer nela. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus ordena em todo lugar, em todo tempo, para que os homens se arrependam para a salvação. O evangelho, ele começa com arrependimento. Mateus capítulo 1, verso 4, vem João Batista, ele aparece pregando o batismo de arrependimento. Marcos capítulo 1, verso 14, vem Jesus, depois que João Batista é preso, pregando, é chegado o reino dos céus, arrependa-se. A igreja, em Atos capítulo 2, verso 38, ela começa com uma palavra de Pedro, falando sobre arrependimento. Cada um arrependa-se para ser batizado. O arrependimento, gente, deve levar você à consciência de que você não deve se misturar, você não deve se envolver com aquilo que não vem do Senhor. Pastor, o senhor pregou aí, agora é tarde, agora eu já casei com essa pessoa, agora eu já assinei esse contrato, agora eu já fiz uma aliança, agora eu já fiz um pacto, agora eu já me envolvi num ritual, agora eu não sei mais o que fazer. Eu vou dizer o que você vai fazer agora. Você vai orar comigo. E quando você orar, você tem que comunicar com a tua boca. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Romanos capítulo 9, verso 10, ou capítulo 10, verso 9, agora eu me confundi, diz o seguinte: se tu no teu coração creres
que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus dos mortos, e com a tua boca confessar e será salvo. A gente hoje se submete ao que a Bíblia chama de superior aliança. Existe uma aliança superior, a aliança do sangue de Jesus, dissolve, destrói e quebra todas as outras alianças. Querido, é tempo de você quebrar alianças passadas, para viver apenas na aliança com o Senhor Jesus. E eu quero orar por você, feche seus olhos onde você estiver, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, queremos confessar ao Senhor que muitas vezes somos tolos, Pai. Muitas vezes somos conduzidos por sentimentos mentirosos. Muitas vezes somos orgulhosos. Outras vezes somos arrogantes. Nós subestimamos o inimigo. Nós superestimamos a nós mesmos. Nós achamos, Pai, que o mal nunca nos tocará. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus e clamar aqui pelo perdão do sangue da cruz a todos aqueles, Pai, que fizeram alianças perversas, que foram enganados, que foram sugestionados, que foram atraídos, que foram seduzidos para dentro de jaulas. Senhor Deus, Tu és Deus que quebra todo grilhão. A Tua palavra diz que Teu Espírito, Ele despedaça, Pai, todo jugo. Há uma unção que vem do céu e que faz quebrar todas as cadeias, que faz destruir todas as prisões e muralhas, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que sejam quebradas hoje todos os pactos perversos, todos os pactos malignos que nós, na nossa criancice, na nossa infantilidade, na nossa imprudência, Pai, nós celebramos, nós dissolvemos pactos espirituais. Nós, em nome de Jesus, liberamos uma palavra, quebrando aqui toda aliança maligna, em nome de Jesus. Eu quero cobrir a Tua igreja hoje com o sangue do Cordeiro. Eu quero pedir, Pai, que haja sobre a igreja uma unção de discernimento, de prudência, de cuidado e de firmeza na palavra do Senhor e na promessa do Senhor. Nós rejeitamos todo o espírito dos gibeonitas, todo o engano dos heveus, toda palavra ardilosa, toda astúcia do inimigo. Estabelecemos a simplicidade e a prudência do Senhor sobre cada vida. E assim, Pai, nós Te pedimos, escreve o nome do Teu povo no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus, Pai, e dá para o Teu povo a liberdade que só o Senhor traz a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.